Oi, tudo bem? Sou a doutora Ivani Manzo, fisiologista do exercício e health coach, e hoje eu estou gravando um vídeo a pedido de algumas pessoas para falar um pouco sobre regeneração. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás falando a respeito de lesão, regeneração muscular, e algumas pessoas pediram que eu falasse a respeito disso um pouco mais. Então eu vou começar talvez falando algo que algumas pessoas vão ficar bravas comigo, mas é uma opinião minha, eu vou expor essa opinião e, lógico, que eu aceito que pessoas possam não concordar comigo, ok? Bom, dentro do que a gente estuda, né, eu costumo dizer que a gente aprende nos livros e se atualiza nos artigos. Então, infelizmente, eu vejo muita gente discutindo artigos, mas eles não conseguem entender o fundamento da fisiologia. Lógico que eu estou falando de fisiologia, né, gente? Da bioquímica. Não conseguem entender os fundamentos e começam a discutir o artigo com um desentendimento, ou seja, não entendendo plenamente o que o artigo pode querer dizer. Então eu gostaria de dizer para vocês que quando um artigo é publicado, a maioria deles, né, tirando meta-análises ou qualquer coisa um pouco mais abrangente, mas a grande maioria dos artigos traz uma verdade para o grupo que foi estudado. Ainda não existe uma certeza de que a população humana ou mesmo a população de ratos todos tenham a mesma reação. Então, gente, muito cuidado quando a gente fala, eu tenho que fazer A para conseguir B, porque tem um artigo de 1916, de 2016, de abril de 2016, que acabou anteontem, e essa é a verdade suprema. Não necessariamente, gente, o último artigo diz o que está sendo pesquisado e algumas conclusões, mas não necessariamente para a população, ok? Então, muito cuidado com isso, tá? Posto isso, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre regeneração, sobre inflamação, sobre cicatrização. Por quê? Não tem como falar de uma coisa e não falar em outra. Então, vamos pensar. A regeneração ou a cicatrização, que eu já vou explicar já qual é a diferença entre elas, são processos que só acontecem no nosso corpo quando nós sofremos alguma injúria, quando nós sofremos algum machucado, alguma lesão. Então a gente já está partindo de um processo, né, que é para reparo do organismo, para que o organismo volte a ter plena condição de funcionamento. Então, quando existe uma injúria, quando a gente se machuca, o nosso próprio organismo trata de reparar o que foi danificado. Acontece que nós somos formados por vários tipos diferentes de tecidos, e esses tecidos, eles respondem de forma diferente. O que eu estou chamando de tecido? Osso é formado pelo tecido ósseo, né? Músculo é formado pelo tecido muscular estriado esquelético. Coração, tecido muscular estriado cardíaco. O nosso estômago tem uma parte que é tecido muscular liso. As cartilagens, tecido cartilaginoso, cartilagíneo, né? Tecido conjuntivo cartilagíneo. E assim por diante, né? Tecido adiposo, que é onde nós guardamos a nossa gordura, as células que formam o tecido adiposo guardam as nossas gorduras, enfim. Tecido nervoso. E aí, né? Cada um deles responde de forma diferente. Existem alguns que regeneram absurdamente fácil. Por exemplo, tecido hepático, nosso fígado. Ele pode sofrer algumas lesões repetidas que ele ainda consegue se regenerar. Por isso que tantas pessoas que bebem, vamos dizer assim, continuam bebendo. Porque a bebida traz uma injúria muito grande ao fígado, mas a pessoa consegue se recuperar, então ela vai lá e bebe de novo, enfim, mais ou menos isso, tá? Outros tecidos se regeneram, reparam, mas não é com tanta facilidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês e já explicar qual é a diferença entre regeneração e cicatrização. A nossa pele, né?
A nossa pele é formada por um tecido que pode tanto se regenerar quanto cicatrizar. Agora vamos ver qual é a diferença entre essas coisas. Regeneração, regerar, gerar de novo, ou seja, nesse tecido o nosso corpo tem a possibilidade de colocar no lugar da lesão células idênticas às células originais. Então, por exemplo, você arranha a sua pele, arranha. Uma coisa que todo mundo faz, quem tem gato, cachorro, criança, lavando roupa, sei lá. Arranhou a pele, sai um pouquinho de sangue e tal. Depois de um tempo, você olha para aquele lugar onde você arranhou e você não consegue nem distinguir onde existiu aquele machucado, aquela injúria. Por quê? Porque a pele regenerou. Ou seja, no lugar daquelas células que você matou com a injúria, né, com o arranhão, nasceram outras células idênticas às células anteriores. Então você nem vê, aquilo ficou ali bonitinho, lindinho, e a pele continua perfeita. A nossa pele pode também não conseguir regenerar, né? Então aí num caso mais grave, por exemplo, de uma queimadura extensa. Quando uma pessoa sofre uma queimadura extensa, essa pele, né, ela é totalmente danificada, ela vai ter que ser totalmente reposta. Mas a nossa pele tem uma função extremamente importante, que não só é de proteger o nosso corpo contra aquilo que existe fora do nosso corpo, como também tem uma função muito importante, que é evitar a perda de água, né? Que o nosso corpo perca água para o meio ambiente. Então, a nossa pele, quando ela é, vamos dizer assim, machucada numa grande extensão, não daria tempo para que ela regenerasse, ou a extensão é tão grande que não consegue existir regeneração, então ela vai cicatrizar. E vocês sabem que a cicatriz é um tecido, toda cicatriz é igual, é um tecido conjuntivo fibroso, ou seja, é um tecido que não tem elasticidade, que é meio duro, que é meio feio também. E a pele perde a função, ou seja, ali não é mais pele que existe, é só cicatriz, e a nossa pele precisa ter elasticidade. Então algumas pessoas que sofrem queimadura em grandes extensões do corpo, às vezes perdem até a mobilidade de um membro, por exemplo, de braço, uma extensão de cotovelo. Por quê? Porque a cicatrização não dá de volta o mesmo tecido, então você não consegue mais ter a pele participando de uma simples extensão de cotovelo, ok? Deu para entender mais ou menos? Então, a regeneração é quando vai existir a reposição do mesmo tecido, das mesmas células, e a cicatrização quando você repõe um outro tecido, que é o tecido conjuntivo fibroso, ok? Falando do músculo. Os nossos músculos não têm o poder de regenerar, né? Pouquíssimos casos de regeneração já foram relatados. O que a gente tem nos nossos músculos, na maioria deles, quando existe uma injúria, uma ruptura, uma lesão, é um processo de cicatrização. Tanto a regeneração quanto a cicatrização, elas são decorrentes de um processo inflamatório. Então, a partir do momento que você rompe células no seu organismo, você desencadeia um processo chamado processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele é essencial, ou seja, tem que existir um processo inflamatório, mesmo que reduzido pelos anti-inflamatórios, mas tem que existir um processo inflamatório, porque é este processo inflamatório que vai resultar ou numa regeneração ou numa cicatrização. Então o problema não é a inflamação, né? A inflamação tem um problema no sentido de causar um transtorno. Um dos sintomas da inflamação é dor. Então, sim, um local inflamado dói, perde a função, fica inchado. Mas o maior problema é quando você repetidamente faz com que seu músculo passe por processos inflamatórios, porque você usou esse músculo de maneira inadequada, seja por um volume de treino muito alto, seja por uma carga de treino muito alto, seja por uma frequência de treino muito alta, né? E você causou lesão nesse músculo. Um pouquinho ou um pouquinho mais causa uma inflamação. Essa inflamação, na maioria das vezes, resulta em cicatrização.
No processo de cicatrização, existe uma etapa que nós chamamos de demolição. Explicando de uma maneira bem simples, imagine que você tem na sua casa um assoalho de ladrilhos e que por algum motivo 2 ou 3 ladrilhos quebraram e você vai chamar uma pessoa para consertar. Essa pessoa que vai consertar vai acabar tirando alguns ladrilhos a mais para poder assentar todos os ladrilhos direitinho. Ele amplia, né, o buraco que tinha ali. E é mais ou menos isso que ocorre no processo de cicatrização. Quando você tem uma inflamação no músculo e ele vai cicatrizar, na primeira etapa desse processo vai existir um aumento da área de lesão, não muito grande, mas vai existir, para que ali possa ser depositado o tecido cicatricial, para que ali possa existir cicatrização. Muito bem. O que isso quer dizer no seu músculo? O que isso traz para o seu músculo? Se você faz sempre o mesmo treino, sempre induzindo inflamação, sempre trazendo, vamos dizer, para o seu músculo a possibilidade de cicatrização, é bem possível que daqui a um tempo esse músculo se rompa. Por quê? Porque você está enchendo o seu músculo de pontos de fragilidade. Ali onde existe a cicatrização, existe a interseção entre o tecido cicatricial e o tecido muscular. Essa interseção não é segura, essa interseção não é firme. O que significa? Que ali pode existir facilmente uma ruptura. Se você está cheio desses pontinhos no seu músculo, porque você treina errado, porque você acredita sim que se não doer no dia seguinte você não treinou direito, se você ainda acredita nisso, que não é verdade, você está induzindo no seu músculo esses pontinhos de cicatriz e num determinado momento, que claro que eu não sei dizer quando vai ser, pode existir que vários desses pontinhos possam ao mesmo tempo ser requisitados ou colocados sob uma tensão muito grande e ali vai romper e você terá uma ruptura muito grande do seu músculo. É aí, né, que a gente que trabalha com exercício ouve: puxa, mas eu fiz o que eu sempre fiz, eu não mudei o treino, eu estava fazendo aquilo que eu sempre fazia, por que foi acontecer agora? Pronto, está explicado o que foi acontecer agora, tá? Existem alguns estudos que mostram regeneração muscular através da utilização de células satélites. O que são essas células satélites? São células musculares indiferenciadas. O que quer dizer isso? Ela não assumiu ainda as funções de célula muscular, ela está ali, mas ela ainda não é uma célula capaz de fazer contração e extensão. Caso exista necessidade, essas células podem sim ser utilizadas, elas podem então, vamos dizer assim, se diferenciar em células musculares para elas poderem ser utilizadas. Então, alguns estudos mostram um pouco de regeneração, vamos dizer, através dessas células, da ação dessas células, mas também existem estudos que dizem que o número dessas células no nosso músculo é limitado. Alguma coisa como se existisse aquele determinado número de células, gastou, depois não tem mais, né? Esses estudos ainda não são totalmente conclusivos, tem muita coisa acontecendo, mas como eu disse para vocês, o que a gente sabe de fato é que músculo não regenera, infelizmente. Outra coisa que eu ainda gostaria de dizer a vocês é que o poder de regeneração dos tecidos, mesmo aqueles que regeneram com facilidade, ele também é dependente de outros fatores que eu não poderia deixar de dizer. Então, ele é dependente da idade do indivíduo. Então, quanto mais novo, mais fácil, né, a recuperação, claro. É dependente do estado de saúde do indivíduo. Quanto mais saudável, mais fácil a recuperação, né? E é dependente do estado nutricional do indivíduo. Quanto melhor nutrido, mais fácil essa recuperação, tá ok? Então, isso é para falar um pouquinho sobre regeneração, cicatrização. Mais uma vez eu estou à disposição de vocês. Se gostaram, curtam o vídeo, por favor, tá? Se não gostaram, me digam que não gostaram. E se vocês desejarem mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Esse vídeo eu vou subir no meu canal do YouTube e vou também colocar no Face para que vocês possam ter acesso, tá ok? Muito obrigada, gente. Até outro dia.